Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Estou aqui com o pastor Wallace Rossetti, a quem cumprimento com a paz do Senhor. A paz do Senhor Sérgio, a paz dos seus nossos irmãos que sempre estão conosco, nos acompanham. Toda semana nós fazemos aqui um comentário, conversamos um pouco a respeito daquilo que são os assuntos focais da Escola Bíblica Dominical, que é, juntamente com os seminários, a nossa fonte de doutrina, não é isso, Wallace? Com certeza, né, Sérgio? E tem sido muito edificante, né, para a vida da igreja, né, para cada um dos irmãos. Nós tivemos esse período do Jesus, revelado Jesus no livro de Apocalipse, né? E agora entramos nessa nova fase que é o tabernáculo, né? Tem muita coisa por certo para a gente aprender, rever alguns assuntos que já tinham visto, mas por certo Deus vai dar cada dia mais informações, mistérios que às vezes que toda vez que a gente vai buscar um assunto, o Senhor acrescenta mais um pouco, né, Sérgio? Então Amém. Até esse dia perfeito. E é exatamente isso. Nós vamos falar sobre o tabernáculo. Obviamente, o tempo nos é restrito, vamos trazer alguma coisinha hoje, nas próximas semanas. Mas antes, vamos exibir aqui Êxodo 19, 10 e 11. E na sequência, 1 Pedro 1,16, porque são textos aqui, primeiramente, o Senhor fala com Moisés da santificação, que ele deveria levar o povo de Israel, que a santidade. No verso 11, da mesma forma, fala do terceiro dia, ou seja, tinha que estar pronto para o terceiro dia, apontando para a morte e a ressurreição do Senhor Jesus e para a ressurreição daquele que está em Jesus, que vai ressuscitar para a vida eterna. Em seguida, 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo. E, na verdade, Wallace, a santidade está totalmente ligada à existência do tabernáculo. Vamos falar um pouquinho sobre a santidade, sobre a santificação. O que exatamente, não que a gente vá conceituar, mas fala um pouquinho do que é a santidade, como buscar a santidade. Bem, Sérgio, interessante que no texto anterior eu pedi aos irmãos da técnica que possam colocar em Êxodo. É muito interessante que ele fala, estejam vossos prontos terceiro dia, no Êxodo 19 verso 10. 19 diz também o Senhor, santificai-vos hoje e amanhã. Então é interessante isso aí, porque santificação na vida do servo do Senhor, ela é uma constância, né? Não é um dia. Santificação, nós temos entendido que não é a forma de vestir, de falar, mas santificação é obediência ao Senhor. Toda vez que nós obedecemos o Senhor, nós estamos santificando, quer dizer, nós estamos deixando de lado a nossa vontade, as nossas prioridades, para priorizar aquilo que é do Senhor. E o texto é muito interessante, que santificais hoje e amanhã. Né? Então, quando você vê lá Pedro falando da salvação, ele é segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito. Então, a santificação e a aspersão do sangue de Jesus, né? Então, a santificação, na verdade, é algo que tem que ocorrer na minha vida, na vida de cada um servo do Senhor, é uma constância, a todo momento nós temos que estar nos santificando. Por quê? Porque aquele que nos chamou é santo. Né? Amém. Sede santos, porque eu sou santo. Né? E também tem uma questão, Wallace, dentro do que você falou, do dinamismo da salvação. Sim. Eu aceitei Jesus hoje, tá bom. Então, hoje eu aceitei o Senhor, confessei meus pecados, me entreguei a Ele. Naquele momento, o meu nome vai ser escrito lá no livro da vida. O Senhor vai registrar a minha salvação. Agora, quanto tempo? Porque essa salvação, o ápice é a vida eterna, Sim. É morar eternamente com Deus. Do dia que eu aceitei Jesus até eu ter a vida eterna, ou seja, ir para as mansões celestiais, e isso efetivamente acontecer na minha vida, quanto tempo vai levar?
Porque isso vai acontecer ou com a minha morte, eu vou entrar nesse plano de Deus, ou com o arrebatamento da igreja. Isso pode durar, para alguns, pode durar horas. Né? Alguns aceitam o Senhor no leito de morte. O ladrão na cruz, né? O ladrão na cruz, dias, anos, décadas. Então, aquilo que eu recebi quando aceitei Jesus tem que continuar na minha vida. E você falou algo também que é importantíssimo. Santificação é observar a palavra de Deus. Mas o que eu devo fazer? Você não precisa fazer um curso. Eu vou... Não, leia a palavra. Siga a palavra de Deus dentro da direção do Espírito Santo. Pronto, se você fizer isso. Mas é impossível. Bem, a verdade é que nós temos as nossas dificuldades, as nossas falhas. Por isso que, já entrando no outro assunto, mas totalmente ligado a este, nós clamamos pelo sangue de Jesus a todo tempo, porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. E isso tem que ser constante na nossa vida, porque a todo momento nós falhamos, nós somos falhos. Então o Senhor nos deu esse recurso justamente para nós nos mantermos na presença do Senhor. Para dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, a igreja ela está santa quando ela é corpo de Cristo, quando ela ouve a voz do Senhor. Né? Então, a palavra de Deus, quando nós falamos de salvação, ato e processo, né, você mencionou, o processo o quê? É mais importante, não sei, é importante tão quanto o dia que eu aceitei, como hoje aceitar de novo. Uma coisa não existe sem a outra. Sem a outra. Então, eu aceitei a Jesus há não sei quantos anos, hoje eu estou aceitando de novo, amanhã de novo. Então, para isso, nós precisamos nos santificar. Por isso que lá, quando Pedro fala da salvação, ele fala pela aspersão do sangue, ou seja, é uma constante. E o corpo, você falou do corpo, porque é o corpo que nos nutre. Claro. É no corpo que nós temos culto, temos jejum, nós temos reunião, temos vigília, o Evangelho Sem Fronteira, temos seminário, ou seja, o corpo vai trabalhando e nós vamos sendo nutridos. Mas é até bom, né, Sérgio, a gente mencionar, não existe salvação isolada. De jeito nenhum. Isso é importante as pessoas saberem. Não existe salvação, não, eu vou andar sozinho, não existe, porque Deus vai arrebatar, não é uma denominação. Jesus vai arrebatar o corpo de Cristo, a igreja dele. É um povo. Então, não é uma pessoa sozinho, é um todo, né? Por isso que eu falo que o maior milagre que hoje a gente vive é a vida no corpo, né? Glórias a Deus. Pessoas criadas de forma diferentes, em culturas diferentes, mas todos debaixo do mesmo governo que é do Espírito Santo. Isso é extraordinário. Isso é santificação. Amém. Quando nós obedecemos ao Espírito Santo. Outro dia eu estava conversando, atendendo uma pessoa na igreja, suas dificuldades, e ela dizia assim: pastor, em meio às minhas grandes batalhas, isso parece tão óbvio, mas às vezes alguém esquece. Essa irmã me disse assim: o meu recurso está aqui, ó, enviar o culto, estar junto com os meus irmãos, louvar o Senhor, ser usada de alguma maneira na obra do Senhor. A nossa santidade também, ou seja, essa entrega contínua, todos os dias, sem reserva, o segredo é exatamente o corpo. Mas nós temos que falar do tabernáculo, né? Vamos lá. Então, antes, vamos ler aqui Êxodo 25, 8. Diz: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. E João 14, 23. Aqui o Senhor Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. E tem também, a produção separou a figura do tabernáculo, porque lá no Velho Testamento, eu vou falar rapidamente a história, Wallace, depois a gente entra na parte profética. O povo saiu do Egito e ia em direção à Terra Prometida, e como servir a Deus naquele deserto? Ia cada dia caminhando, mudando de local, acampando. O Senhor estabeleceu um tabernáculo. Depois isso foi substituído pelo templo, mas com o mesmo significado espiritual e histórico para Israel e profético para nós, para a Igreja do Senhor. Então,
claro que essa figura aqui, as dimensões não estão proporcionais, isso aqui é só uma mera ilustração, mas era exatamente assim. Então, um cercado, essa parte inicial aqui era o altar do holocausto, o animal, o sangue era derramado, depois a pia de bronze, era feita a lavagem do sangue. Aqui nesse pátio exterior, o povo todo podia participar, não é? Aí essa parte que tem um corte, na verdade, era fechada, era uma tenda, lá tinha o Santo dos Santos, tudo aquilo, o candelabro, a mesa dos pães da proposição, a arca da aliança, o incensário, tudo aquilo, tudo profético falando de Jesus, da sua morte. Fala um pouquinho para a gente. Então, Sérgio, é muito interessante quando a gente vê esse aspecto, porque se a gente vai para o lado profético, né? O próprio Senhor Jesus falou, né? Vós sois o templo do Espírito Santo. Amém. Então, tudo aquilo que é feito no tabernáculo, como figura para nós, que foi para Israel, mas para nós é uma figura, quer dizer, é uma sombra daquilo que é a realidade, né? Então, todos esses elementos, né? A santificação, o sangue que nos dá o acesso ao Santo dos Santos, né? Lá na cruz, Jesus, quando expirou, o véu do templo se rasgou. Então, hoje, nós não temos mais separação. Antes é só o sumo sacerdote. Agora, uma vez por ano e sempre com sangue. Sempre com sangue. Agora não, nós através da remissão do pecado, da purificação pelo sangue de Jesus, ou seja, a bênção do Espírito Santo na nossa vida nos dá acesso a isso. Então, todos esses aspectos do Santo do Santo agora acontecem aonde? No interior. A bênção maior era lá no interior do tabernáculo, né? Lá no Santo Santo. Aonde que isso acontece hoje? No interior do homem, dentro do coração do homem. Não, é Deus tabernaculando com o homem, né? Essa figura é notável, né? Então, tem todos esses aspectos na sua vida. Você tem uma experiência com Deus. Deus quer tabernacular com você, quer operar essas grandes bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o tabernáculo, ele tinha como objetivo primordial a purificação, o povo comparecer diante de Deus, se santificar, ser perdoado e receber a visitação de Deus. Então, o cordeiro, a água, né, as lâmpadas acesas, tudo aquilo, todas essas figuras, lá a arca com os elementos, certamente nós vamos detalhar isso com as semanas, mas nós estamos aqui mencionando, falamos do verso lá em João 14, que o Senhor quer fazer morada no homem, e isso parece assim, para mim, antes de aceitar Jesus, era algo muito irreal. Deus vai entrar na minha vida, Ele vai falar comigo, mas a partir do momento que a gente tem uma experiência com o Senhor Jesus, nós entendemos, Ele não quer estar longe, Ele quer estar perto, Ele quer se revelar, se fazer ouvir, o Seu Espírito Santo quer nos visitar, ou seja, o que nós estamos vendo é que Deus, isso é muito glorioso, porque Ele não precisa de mim, de você, de nenhum de nós. É a oportunidade que Ele nos dá. Mas Ele simplesmente, Ele tem prazer em nos abençoar, nos visitar, alegrar os nossos corações, dirigir as nossas vidas. Então, a visitação, Deus habitar em nós, inclui toda uma vida dirigida pelo Espírito Santo, a vida individualmente falando, a família, a igreja, tudo dirigido pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso, né, Sérgio? Maravilhoso porque, imagina, quando nós falamos dessa experiência nossa como igreja, como corpo de Cristo, né? Você poder viver isso, é até difícil das pessoas entenderem esse aspecto, né? Como você fala, como é que eu vou entender? Como é que Deus, né? Mas é possível, se você está nos assistindo e não tem essa experiência, é possível você viver essa experiência. Já imaginou Deus falando com você na sua intimidade? E isso a igreja vive o dia a dia. Por quê? Porque os recursos para que isso aconteça, Ele nos deu o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o recurso que Deus dá ao homem para que o homem possa viver a experiência de intimidade com Ele, de poder entrar nos Santos dos Santos,
de derramar sobre ele as suas necessidades e ele falar conosco. É por isso que a igreja é o lugar que nós, não simplesmente aquele lugar físico, mas o lugar que nós estamos juntos no corpo, Amém. um orando pelos outros, como diz a palavra. Alegrar que se alegra, chorar com os que choram. Nós vivemos na comunhão e nós vemos as ações de Deus na vida do homem. Isso não tem preço que explique. É por isso que o salmista assim, poderia estar em lugares 1000, mas nada substitui estar na presença do Senhor, porque isso é um grande milagre. Nós, falhos, pecadores, né, cheios de problemas que nós carregamos conosco, mas quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, o Senhor lá de cima não vê o pecador, mas vê o homem remido pelo poder do sangue Amém. do Filho dele. Aí ele dá acesso a essa riqueza, isso que em um outro lugar nós podemos viver isso, a não ser no corpo, na igreja, com a bênção do Senhor. Né? Portanto, o que está muito claro para nós, o que Deus tem nos falado, resumindo aqui, fechando essa nossa conversa, é que é possível e nós podemos, e com ousadia, entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Pronto. Deus quer habitar mais e mais nos nossos corações, nas nossas famílias. Ele quer nos mostrar as revelações. Ele quer nos dirigir, nos ajudar, nos socorrer. E essa visitação, essa presença, essa habitação, não há nenhuma restrição. E se você está hoje, quem sabe você precisa de uma bênção do Senhor, uma resposta, um rumo a seguir, basta suplicar ao Senhor, se colocar na presença dEle, sabedor e crendo. Ele não vai negar a voz dEle, a bênção e a sua visitação àquele que o invocar. Com certeza. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que o Senhor lá no Evangelho diz assim, né? Que se nós perdíamos, Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. Se o Pai que sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá o Pai Celestial? Dará aqueles que lhe o pedirem, né? E dará o Espírito Santo. Dará o que tem de melhor, de mais rico, de mais precioso, Ele nos dá para dirigir a nossa vida. Amém. Glórias a Deus. Muito bem. Chegamos ao final. Na próxima semana, querendo Deus, estaremos juntos aqui novamente. Pai do Senhor Wallace, Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor a todos.